Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Segunda-feira, mais uma semana iniciando. E os temas das lives será sobre os conflitos invisíveis da mente. Sejam todos bem-vindos. Franciele, seja bem-vinda. E o tema da live hoje, live 1, por que você sente que precisa explicar tudo para todo mundo? Então, já manda o aviãozinho para os amigos e vem para cá. Josiane, seja bem-vinda. Você já percebeu que às vezes toma uma decisão e sente necessidade de explicar? Você diz, não fui porque, cheguei atrasado porque, não consegui porque, comprei isso porque estava em promoção, mesmo quando ninguém perguntou? Acontece isso com você? Mesmo quando você não deve satisfação? Por que isso acontece? Será que você está apenas sendo educado, educada? Ou existe algo mais profundo por trás desse comportamento? Fica comigo até o final, porque talvez você descubra algo sobre você que nunca tinha percebido. É curioso como algumas pessoas conseguem dizer simplesmente, hoje eu não posso. E está tudo bem. Mas outras precisam justificar, explicar, convencer. Quase como se precisassem da autorização do outro para fazer as próprias escolhas. E isso acontece em situações muito simples. Quando dizem não, quando recusam um convite, quando compram alguma coisa, quando decidem descansar e quando escolhem um caminho diferente. A pergunta é, por que é tão difícil apenas decidir? Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Me responde aqui, você costuma explicar demais as suas decisões? Escreve sim ou não no chat. Quero saber. O que vocês pensam sobre isso? Como está funcionando a sua mente? Sim, sim, não. Na maioria das vezes, isso não tem relação com educação. Tem relação com medo, medo de ser mal interpretado, medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de ser julgado. Por isso você sente a necessidade de explicar, se explicar. E sem perceber, a pessoa passa a viver tentando convencer os outros de que suas escolhas são válidas. Mas existe uma pergunta importante. Quem você está tentando convencer? Os outros ou a si mesmo? Parou para pensar nisso? Quem você está tentando convencer? É os outros? Ou você se sente na necessidade de dar uma explicação? Muitas pessoas aprenderam desde a infância que precisam explicar tudo. Que qualquer erro precisava de uma justificativa. Que qualquer decisão precisava ser aprovada. E cresceram acreditando que só seriam aceitas se conseguissem agradar ou convencer. Então, mesmo adultas continuam vivendo isso. Por quê? Padrão. Compulsão à repetição. Segue aquele padrão que aprendeu. E enquanto isso não é resolvido, vai continuar repetindo. Pedindo permissão emocional para viver a própria vida. Isso mesmo que você ouviu. Pedindo permissão emocional para viver a própria vida. E eu quero que você pense comigo. Pessoas emocionalmente maduras não precisam que todos concordem com suas escolhas.
Elas respeitam o outro, mas também respeitam a si mesmas. Existe uma diferença enorme entre ouvir opiniões e depender da aprovação delas. Na TRG, Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Na TRG eu percebo o quanto que esse comportamento tem uma origem emocional. Não é apenas um hábito, é uma forma de proteção. A pessoa aprendeu que precisava explicar, justificar e convencer para evitar críticas, rejeição ou conflitos. Quando compreendemos e resolvemos essa origem, começamos a agir com mais liberdade e menos medo de desaprovação. Menos medo de ser rejeitado. Imagina como seria a sua vida se você pudesse dizer apenas, hoje eu não posso, sem culpa, sem justificativas, sem medo do que vão pensar. Isso não é falta de educação, isso é maturidade emocional. É entender que nem toda decisão precisa da aprovação de alguém. Talvez você tenha passado muito tempo da sua vida tentando explicar suas escolhas. Mas chega um momento em que percebemos que viver em paz é mais importante do que convencer todo mundo. Você não controla a opinião das pessoas, mas você pode aprender a não deixar que ela controla a sua vida. Então eu quero deixar uma pergunta. Você está vivendo de acordo com aquilo que acredita ou de acordo com aquilo que acredita que os outros esperam de você? Pense sobre isso. E uma frase final para você guardar no seu coração. Quando você acredita no seu próprio valor, sente cada vez menos necessidade de justificar as suas escolhas para o mundo. Se essa live fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que vive tentando justificar tudo o que faz. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, é @ClaudetteVanin. Se inscreve também lá no YouTube para acompanhar meus conteúdos. E nos vemos amanhã às 19h07. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.